ao Diário Esportivo nesta segunda-feira, dia 11 de junho de 2018, semana da estreia da Copa do Mundo. Estamos aqui com as presenças do editor de esportes Ângelo Verotti e do repórter Anderson Fattori. Tudo bem com vocês? Tudo bem, é prazer estar aqui novamente. Tudo certo. Maravilha. Bom, hoje a gente vai falar sobre Copa do Mundo, obviamente, falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, vamos passar aí também pelo futebol regional, automobilismo e muito mais. Angelão, começar falando então a respeito de seleção brasileira, venceu a Áustria por 3-0 com muita propriedade, pronta para a Copa do Mundo, na sua opinião? Para mim a seleção está pronta, mostrou isso ontem, mostrou que tem uma equipe assim, muito bem comandada pelo Tite, né? E a categoria dos jogadores brasileiros, acho que você não precisa falar mais nada, né? Eu fico até, engraçado isso, fico até meio preocupado de falar que o Brasil está totalmente preparado, que pode chegar lá o Brasil com o favoritismo que está, com a campanha que fez nas eliminatórias, e que todo mundo falando, o Brasil é o top, então eu tenho medo do Brasil fazer uma campanha até feia nessa Copa do Mundo. Mas pelo que demonstrou nos últimos dois amistosos, é que ela teve uma dificuldade contra a Croácia no primeiro tempo, mas depois se acertou com a entrada do Neymar. E ontem foi absoluto, né, praticamente de absoluto diante da Áustria, um adversário que não impôs muita resistência ao Brasil. Deu muita pancada, isso é verdade, que o Brasil apanhou, não foi brincadeira. Acho até às vezes meio arriscado esses amistosos que que as seleções marcam antes de uma Copa do Mundo, corre-se o risco de você perder algum jogador importante, principalmente contra um clube que está com uma seleção que está fora do Mundial, que não está preocupada com nada, né? Acho até que o ideal seria ter marcar com alguém que está na Copa do Mundo, né? Uma seleção mais fraca, teoricamente, mas que esteja na Copa do Mundo, porque aí tem a preocupação de não machucar ninguém, né? Ninguém vai querer se machucar. Você pega uma Áustria, um jogador da Áustria vamos supor, arranca e tira um Neymar da Copa do Mundo. O que a Áustria perdeu e o que o Brasil perdeu. Mas foi um amistoso que o Brasil se impôs totalmente, categoria do Neymar, de um Felipe Coutinho, do próprio Gabriel Jesus, não teve dificuldade nenhuma e eu acho que a seleção está preparadíssima para a Copa do Mundo. Eu acho que até se o Brasil for campeão, parece que ficou fácil demais, né? Não sei qual é a opinião de vocês. Estou vendo um Tite muito tranquilo também, antes das outras, quando você ir para a Copa do Mundo, no Brasil, ou na própria África, na Alemanha, você vê o treinador normalmente mais tenso, né? Mas não, você está vendo um Tite numa tranquilidade só. É claro que a campanha que ele fez nas eliminatórias ajuda muito, né? Para dar essa tranquilidade para o Brasil chegando na Copa. E não sei se eu estou estranhando isso ou se isso é bom demais, né? Fattori, o que você acha aí, Fattori? Eu acho que na verdade o que impede o brasileiro de estar otimista demais com a Copa é 2014 ainda. Acho que lateja. O Brasil chegou para aquela Copa em casa extremamente favorito, havia ganhado a Copa das Confederações com propriedade em cima da Espanha e tinha um time muito bem armado até então, né, pelo Felipão, um time grande favorito a conquistar o Mundial de 2014 ao lado da sua torcida, vinha fazendo uma campanha satisfatória, com alguns momentos de dificuldade, que obviamente é normal dentro de uma Copa do Mundo, e acho que aquele 7-1 fez com que o torcedor tivesse, né, um resquício até hoje de mostrar favoritismo, de mostrar confiança. O Neymar ontem na zona mista falou, o brasileiro tem que, de fato, se mostrar confiante pelos resultados, pelo trabalho que vem sendo feito, e acho que tem que ser assim dessa forma também. É óbvio que Copa do Mundo tudo pode acontecer, principalmente no mata-mata. O Brasil deve passar com uma certa facilidade por essa primeira fase, acho que é o que todo mundo espera pelo que vem apresentando, um time que toma pouquíssimos gols. Acho que isso no futebol moderno, podemos dizer assim, é o primeiro passo para... a gente vai falar de Flamengo, de Campeonato Brasileiro. O Flamengo não toma gol também há 6 jogos, está aí liderando o campeonato, porque obviamente se não toma gol, a vitória está ali muito perto, né? E o Tite, são 16 jogos sem tomar gol, e acho que isso traz confiança, porque mesmo que você não tome, você não perde, né? Então se você fizer um golzinho ali, já ganhou o jogo. Então acho que o Brasil passa, obviamente todo mundo espera que passe com muita facilidade pela primeira fase, depois na segunda fase pode ter um confronto com a Alemanha, de repente, nas oitavas de final, e tudo pode acontecer, né? Então, acho que, obviamente, o Brasil está muito bem preparado. O mundo tem falado sobre isso, não só nós, brasileiros. Eu acho que o Brasil sempre foi um futebol muito reconhecido, e o que o Tite conseguiu recuperar da seleção brasileira é justamente o medo que os adversários têm do Brasil. Eu acho que não resta dúvida que a seleção vai entrar numa Copa do Mundo, e quando jogar, o adversário certamente vai falar, pô, do outro lado lá está um time pentacampeão do mundo, embalado, em boa fase, com um dos melhores jogadores do planeta à sua disposição, que é o Neymar. E eu volto a repetir, a gente até comentou sobre isso, essa lesão do Neymar fez muito mais bem para ele do que mal. Tem dúvida nenhuma que, enquanto todo mundo está em decadência física por conta de final de pré-temporada, de temporada na Europa, o Neymar está voando. Ele fez 2 meses de pré-temporada, ou seja, fisicamente talvez o Neymar seja o melhor jogador da Copa do Mundo. Não está 100%, mas também não se esperava disso. Então se espera que esteja 100% justamente quando o Brasil mais precisar, que vai ser no mata-mata. Então
Então ele tá voando. Fisicamente pode ter certeza que o Neymar, nessa Copa do Mundo, seja um dos jogadores mais bem preparados e eu não tenho dúvida que ele vai fazer a diferença. É isso aí, estreia da seleção brasileira neste domingo, né, contra a Suíça. E, aliás, é justamente sobre isso a nossa pergunta de hoje, né? Qual vai ser o resultado do Brasil contra a Suíça na estreia da Copa do Mundo na Rússia? Qual o palpite de vocês? Eu acho que um 3-0 para o Brasil. Tori? Eu acho que 2-0. A Suíça se acostumou nos últimos anos a ter uma defesa muito sólida, né? A defesa toma poucos gols. Mudou um pouco o sistema de jogo nos últimos 2 anos atrás, aí mudou um pouquinho, tentou sair um pouquinho mais, mas ainda continua com uma equipe bem postada. O Brasil, então, talvez seja a maior dificuldade do Brasil a estreia, tanto pela ansiedade de uma estreia na Copa do Mundo, um time que vai ser chato, vai exigir do Brasil, como foi a Croácia no amistoso, muita paciência para rodar a bola, para achar um espaço. Então acho que o Brasil vai ter um pouquinho mais de dificuldade na estreia, então acho que 2-0 está de bom tamanho. Legal, eu vou no seu embalo, vou falar 2-0 também. Só lembrando aqui que hoje a gente aqui no Diário Esportivo tem sorteio de um par de ingressos para você participar aí. É só você compartilhar o programa, né, o Diário Esportivo, e colocar uma hashtag Boa Tarde nos comentários. Você já está participando, tá certo? Então, continuando com o programa, falando... Ingresso para a Copa? Olha, podia ser, hein, Angelão? Mas sem a passagem aérea, não sei se vale tanto a pena. Enfim, continuando com o Diário Esportivo, desse grupo do Brasil, temos ainda, além da Suíça, tem Sérvia e Costa Rica. O que vocês acham do grupo? Como que vocês acham que vai ser o desempenho do Brasil na primeira fase? Bom, eu estava falando, pelo desempenho do Brasil nas eliminatórias, pelo Brasil bolsão dos 2 amistosos, se pensa teoricamente, numa primeira fase até tranquila para o Brasil. Mas é uma Copa do Mundo, é o que se fala, todas as seleções ali vão dar o seu máximo para poder conseguir, nem que seja um empatinho ali diante do Brasil, para conseguir arrancar uma classificaçãozinha ali, nem que seja de segundo lugar. Isso é claro, se o Brasil ficar em primeiro, né? Costa Rica é um futebol até que avançou bastante, se você comparar nas últimas Copas do Mundo, no Brasil mesmo, né? Fez uma campanha já melhor, então pode dar uma dificuldade maior. Assim, é um futebol acho que mais fechado, um futebol que o Brasil vai ter mais dificuldade para conseguir furar a marcação. Mas eu acho que, passando acho que esse nervosismo mesmo da estreia, que a gente falou, o Brasil consegue levar numa boa, entendeu? Mas não vai ser fácil, não. Não pode ser coisa fácil, não. O pessoal que está participando aqui do Diário Esportivo pelo Facebook não está acreditando em facilidade também, não. Mauro de Andrade, 1-1. José Alves dos Santos, não ganhamos. Zilda Andrade, Brasil 2-1. Vinícius Nogueira, Brasil 2-0. O pessoal não está muito confiante, Fattori. Acho que é como a gente disse, Copa do Mundo estreia, principalmente, início de Copa do Mundo. Acho que para todo mundo que está envolvido, nós estivemos lá em 2014 e todo mundo que está envolvido é uma atmosfera totalmente diferente, né? O jogo, o formato da competição, a importância que se dá ao evento, primeiro jogo, acho que até sair da inércia, né? Começar a fazer o primeiro gol, ter mais tranquilidade, tudo isso daí faz diferença, né? Então acho que o Brasil deve ter dificuldade nesse início, porque a responsabilidade é toda do Brasil. A Suíça está tranquila para esse primeiro jogo. Acho que o Brasil que tem que fazer o jogo acontecer e por conta de tudo isso cria essa dificuldade a mais, né? Extra. Mas eu acho que não vai ter dificuldade, apesar de que o grupo do Brasil, comparando com outros, é um dos mais complicados, porque tem 3 adversários que não são nem ruins nem bons, mas são medianos. Então não tem nenhum saco de pancada no grupo. Mas Costa Rica mesmo, como o Ângelo disse, em 2014 fez um bom Mundial, e eu tenho certeza que vai oferecer resistência, não só para o Brasil, como vai brigar pela vaga com os outros 3. Tanto que hoje se aponta o Brasil o favorito do grupo, os outros 3 têm condição de igualdade para a segunda vaga, na minha avaliação. Então, assim, é um grupo que é difícil. Então, o Brasil precisa, obviamente, tratar com seriedade desde o início, fazer os resultados, porque para se classificar em primeiro e fugir de um confronto com a Alemanha, que é a chave seguinte, né, grupo F. Então, acho que o Brasil tem que fazer a sua parte. Acho que nos dá confiança. Todo o trabalho que tem sido realizado até agora nos dá confiança que o Brasil vai conseguir. O Brasil também não acostumou-se a perder nesses últimos tempos, né? Uma derrota na primeira fase, a gente não sabe de que forma seria sentida, né? Ainda mais diante de um adversário que não é tão forte assim como o Fattori acabou mesmo de dizer. Como você acha que o Brasil reagiria a uma possível derrota na primeira fase? Seria tem gente que fala, às vezes uma derrota é benéfica. Você vê assim também? Eu acho que poderia ser um desastre. Eu acho que depende da fase. Se fosse no último jogo da primeira fase, dependendo dos primeiros 2 jogos, o Brasil ganhou, estaria mais tranquilo. Mas se vamos estrear com uma derrota, aí já é uma cobrança muito maior para o segundo jogo.
quer não, independentemente de qualidade técnica, vai pintar aquele nervosismo, porque vai ter aquela necessidade de reação, até para não correr o risco de um fiasco de cair na primeira fase da Copa do Mundo. Então, eu acho que é uma coisa para não se pensar. Acho que até um empate já na estreia já não seria um bom resultado para o Brasil. Uma seleção brasileira já não seria um bom resultado. Então, eu acho que uma derrota seria uma coisa meio catastrófica, né? Porque foi o que eu falei, há uma necessidade de vitória no segundo jogo, a pressão já é maior, entendeu? Aí os adversários que viram o primeiro time ganhar do Brasil vão se motivar para ganhar também da seleção brasileira. Então, acho que pode ser um complicador. Acho que prefiro pelo menos uma vitória na estreia já para ir mais tranquilo para o segundo jogo. É verdade. Eu até vou pedir pro Vicenzo, aliás, todo mundo aqui, o pessoal do DGABC, o pessoal também da equipe de esportes, parabeniza o Vicenzo pelo aniversário. Parabéns, Verdade. viu, Vicenzo? Parabéns, Parabéns, tudo de bom. Aliás, Vicenzo, quanto vai ser o jogo do Brasil, Vicenzo? 2-0 pro Brasil, Vicenzo. Yuri? 2-0, João? Todo mundo confiando no 2-0. Aí, Fattori, você tá fazendo escola, hein, Fattori? Aí sim. Vou pedir para ele repetir os gols do Brasil contra a Áustria. Um golaço do Neymar, gols muito similares do Felipe Coutinho e do Gabriel Jesus, né? Esse primeiro do Gabriel Jesus. Opções ofensivas o Brasil tem, né? A gente ainda tem no banco um Douglas Costa, um Firmino. São saídas e alternativas. O Tyson também entrou ontem, né? São alternativas boas. O Brasil tem saída, Fattori? Acho que a grande diferença dessa seleção é exatamente isso. O Neymar, obviamente, é o grande astro da equipe, só que numa tarde, numa noite infeliz do Neymar, o Gabriel Jesus acaba tirando o coelho da cartola, tem o Felipe Coutinho em grande fase também, o William, que é o motorzinho da equipe, né? Talvez o jogador ali que mais participa do jogo, ele se movimenta muito, ele participa com e sem a bola. Tem o Paulinho Casemiro numa fase espetacular. Acho que essa é a diferença dessa seleção. O Brasil sempre chega na Copa do Mundo com 1, 2, 3 jogadores. O Brasil foi campeão em 2002 confiando na trinca ali, Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo, né? Mas o restante da seleção é mediano e essa não. Essa seleção, eu acho que os que estão um pouco abaixo da média é o Danilo, por conta da lesão do Daniel Alves, acho que está um pouco abaixo da média, e só. O restante, a dupla de zaga, zagueiro é aquela coisa, você nunca pode elogiar até acabar o campeonato, mas os dois, Miranda e Thiago Silva, são zagueiros do primeiro escalão do futebol mundial. Então, essa é a diferença dessa seleção. Tem jogadores bons em todas as posições. A única carência é a lateral direita, que o Brasil acabou sofrendo uma lesão de última hora. Mas se o Neymar não estiver bem, tem o Douglas Costa no banco que pode entrar a qualquer momento, ou talvez, nem sei, o Tite não definiu ainda. Na minha avaliação, o Douglas Costa, em condição, ele é titular dessa seleção. Mas e o Brasil tem essa possibilidade. Ontem o Gabriel Jesus iniciou, né, os trabalhos com um belíssimo gol, apesar de parecer fácil, você olhando por trás, a bola faz uma curva, te sai do goleiro. Então, acho que hoje o Brasil está bem armado por conta disso. Me assemelha o clima com o início da Olimpíada, que todo mundo esperava que o Brasil fosse atropelar todo mundo na Olimpíada, só que lá a responsabilidade estava no Neymar, né? E aí começou perdendo, aí começou a pressão, o Brasil quase foi eliminado na primeira fase da Olimpíada. Então, assim, a diferença dos momentos é justamente o elenco. Agora, o Neymar tem com quem compartilhar a responsabilidade. Tem ali os do ataque, o meio, Paulinho, e na Olimpíada não tinha. Então, o que o Brasil precisa é evitar o que aconteça na Copa e o que aconteceu na Olimpíada. Ter essa expectativa enorme e aí vai lá, empata ou perde o primeiro jogo. Aí, com certeza, a desconfiança aparece e aí pode complicar. Mas eu acho que seria uma zebraça o Brasil não iniciar com vitória essa Copa. Eu também acho. Então vamos aguardar o domingo. Todo mundo já ansioso, né? Quinta-feira começa o Mundial com Rússia e Arábia Saudita. Acho que a pior estreia de todos os tempos. Não, brincadeira. Mas é que é um jogo que é devido às proporções, terrível, né? Terrível. É um jogo bem pior do que outras aberturas de Copa do Mundo. Mas enfim, os donos da casa, os russos, vão encarar a Arábia Saudita. E agora, então, migrando para Campeonato Brasileiro. Antes, deixa eu só ver aqui o pessoal que está interagindo pelas redes sociais. O Euclides Merig falando que o Brasil não pode depender do Neymar, mas vai ganhar por 1-0 da Suíça. Então tá falado aqui o seu palpite, Euclides. Então, falar de Campeonato Brasileiro, Angelão. Corinthians ficou no 0-0 no Vitória, num jogo bem ruim, né? Um jogo bem fraco, assim como tem sido os últimos jogos do Corinthians, né? Mas não culpou os Marlós, eu acho que é um início de trabalho ainda. O Corinthians manteve meio que o seu esquema de jogo, não mudou em nada. Tem aquela história dos adversários saberem como o Corinthians joga. Vitória soube segurar o Corinthians também. O Corinthians também não teve toda aquela vontade de chegar ali, buscou, mas sem muita, né, sem saber muito o que fazer ali, entendeu? E
Eu acho que o que eu sinto assim é pelo fato do Osmar Loss correr o risco de não continuar depois da Copa do Mundo, entendeu? Eu acho que o André Santos deveria ter feito o que ele fez com o Tite, quando o Corinthians perdeu para o Tolima, ele manteve o Tite, o Corinthians foi lá e fez aquilo lá, foi campeão da Libertadores, campeão mundial. Então eu daria esse voto de confiança para o Osmar Loss. Tem um mês inteiro para preparar a equipe agora, não para a segunda fase, mas para a sequência do Brasileiro. Mas também se o Corinthians perder jogador, perder um Rodriguinho, perder outros jogadores que são os elos ali, são os principais nomes, se o Corinthians perder, aí não há Deus que salve também, né? Não há quem salve esse time também, eu acho. Perder um Balbuena e um Rodriguinho já é mais 50%. Já mais de 50% do time. Então você vai ficar... Quando você fala, a culpa é do treinador, não, a culpa não é do treinador, entendeu? E também não dá para culpar a diretoria. Infelizmente nós estamos num mercado que você tem que vender jogador para você poder pagar as contas no final do mês, para não atrasar salário. Tem a questão do estádio também, quando você tem que pagar 5 milhões por mês, né? Tem que ficar pagando aquela parcela que está muito alta, a parcela do estádio. Então o Corinthians precisa fazer dinheiro e não há como... Quando você não tem um grande patrocínio master, o que você tem que fazer? Tem que vender jogador. Então vai ser o caso, eu acho que vai ser o caso do Corinthians, entendeu? Não vou falar que o Corinthians corre risco de rebaixamento se saírem os dois. Vai ficar uma situação mais complicada, mas eu defendo o treinador ainda. Eu acho que tem que continuar esse trabalho e vamos ver o que dá para fazer nessa parada da Copa do Mundo, né? E você, Fator, o que dá para dizer desse terrível 0x0 entre Corinthians e Vitória e um pouquinho também dessa... Não sei se dá para dizer que é má fase do Corinthians, mas essa fase turbulenta. Acho que, na verdade, que todo mundo está envolvido com o Corinthians, diretoria, jogadores, comissão técnica, já imaginava que o time sofreria muito mais esse ano, independente da saída do Carille ou não. Tecnicamente, a gente vem falando isso aqui há 1 ano e meio, pelo menos, que o Corinthians, tecnicamente, é um time bem limitado, que sobrevivia de uma bola ou outra ali, do Rodriguinho, de uma tentativa de conseguir ganhar o jogo ali de 1-0, se defendendo, 2 linhas de 4, a gente falou tanto disso no Carille, e da mesma forma agora, só que está acontecendo que perdeu um pouco da confiança, alguns jogadores que são fundamentais, no caso o Rodriguinho, o Romero faz a diferença, não jogou, o Jadson que está machucado, o Balbuena que estava fora também, então jogadores fundamentais para a equipe não estão jogando e a situação do Corinthians é na minha avaliação, é absolutamente normal. O Corinthians tem time para isso daí mesmo, para jogar, para brigar por meio de tabela. A normal foi ano passado. Para mim, a normal foi aquele embalo espetacular, conseguiu terminar o primeiro turno sem perder um jogo, tudo dava certo, estava do meio do campo, a bolinha no ângulo, o goleiro, o Cássio catando de tudo. Então, assim, o normal do Corinthians, pelo elenco que tem, é brigar pelo meio de tabela. E eu acredito que, apesar de que o torcedor é exigente, o torcedor sabe, olhando o jogo, que tecnicamente é um time extremamente limitado em comparação aos que estão lá em cima. Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, todos esses daí têm elencos muito, mas muito melhores que o Corinthians. Então, eu acho que o Osmar Loss tem uma parcela pequena de culpa. Eu acho que a maior parcela dele nesse momento, tentar mudar, que nem incluir o Casim na equipe. Eu acho que não é o momento, ainda mais porque a confiança está lá embaixo. Então, eu entendo que ele queira mostrar trabalho, não queira ficar na sombra do Carille. Está acontecendo porque o Carille deixou, não está acontecendo porque o Carille... E eu até entendo que ele queria deixar a marca dele, só que eu não acho que ainda é o momento. Então, a parcela dele é muito pequena de culpa e o torcedor vai ter que se acostumar que esse é o time do Corinthians e a perspectiva são de piora. O Balbuena muito dificilmente volta, depois da Copa do Mundo, a multa baixíssima foi uma exigência para ele renovar o contrato, então dificilmente volta. Rodriguinho precisa jogar mais do que isso para encantar os gringos. Eu acho que o Rodriguinho, depois da convocação da seleção brasileira, não sei se ele tinha alguma expectativa de caiu bastante o futebol dele, então saindo ou não vai fazer diferença. Então acho que o Corinthians é isso daí, o torcedor vai se acostumando porque vai ser um ano sofrível. É verdade. E o Palmeiras, Gilão? O Palmeiras ficou no 2-2 com o Ceará, né? Abriu 2-0, acabou cedendo o empate no final. Um empate ruim para quem está nas pretensões do título, né? Quem está brigando na parte de cima. O Ceará ainda não venceu jogos nesse Brasileirão. Empate ruim para o Palmeiras? Empate péssimo para o Palmeiras. O Palmeiras teve o jogo na mão, abriu 2-0, poderia ter feito mais. Mas acho que... não vou falar menosprezou o adversário, que também é um absurdo falar isso. Mas ali fez o 2-0, achou que o jogo está ganho. Vamos levando numa boa até o final, que os 3 pontos estão garantidos. E não foi o que aconteceu. O Ceará está no desespero, precisava do resultado. Mudou 2 vezes de treinador, né? Foi o terceiro treinador que está no comando. Então estava precisando disso daí. E o Palmeiras também, não sei, uma defensiva, não sei se foi... Eu não falo como falha do Jailson ali. Acho que foi uma certa indefinição.
No caso do jogo do Clássico com São Paulo, houve o erro ali do Dracena, também que ficou naquela dividida com o Jailson, quem vai, quem não vai, e acabou tomando gol. E o Palmeiras, acho que ele bobeou por não ter feito mais. Poderia ter resolvido o jogo no primeiro tempo, já poderia ter resolvido essa questão. Abriu uma bela vantagem, depois seguraria com mais tranquilidade. A diferença técnica não dá para você falar, é absurda, né? Tanto que a tabela mostra isso na competição. E deixou de ganhar 2 pontos. Estão comentando que o Roger falou que o Palmeiras trouxe 1 ponto. Não, o Palmeiras perdeu 2. Essa é a realidade, que o Palmeiras pode ter conseguido uma vitória e subido ainda mais na tabela. Mas o Palmeiras vinha numa sequência boa. Achei que retoma agora. Apesar que um jogo com um líder agora no meio da semana é uma coisa mais complicada, mas vai ser um jogo muito legal de você ver. Até que ponto também vai ser Flamengo, né? O Flamengo está numa campanha muito boa. Que nem o Fattori falou, já são 6 jogos sem tomar gol. Isso mostra também que o sistema defensivo está muito bem. E o Palmeiras costuma fazer bastante gol também. Então acho que vai ser um jogo muito legal de se ver agora no meio da semana. É verdade, Fattori. A gente acabou de ver aí o primeiro gol do Ceará, né? O gol do Felipe Azevedo. Livre, né? Por trás da defesa. E esse gol aí, o gol do Elton, né? Jogador conhecido aqui da região, defendeu aí o Ramalhão naquele título da Série A2 de 2008 e continuou ainda mais um tempinho no clube. Mas bobeiras que um time que está ali brigando pelas primeiras posições não pode dar, né, Fattori? Faz falta 2 pontinhos nessa briga. Flamengo, que praticamente não vem perdendo pontos, né? Faz falta, assim como não fez, mas comprometeu também a atuação contra o São Paulo, a bobeira do Dracena com o Jailson. Acho que o sistema defensivo do Palmeiras não tem acompanhado o restante da equipe. O Palmeiras se reforçou muito bem em todos os setores e confiou de que do Dracena daria conta ali. O Dracena, o Thiago, Antônio Carlos, traria uma consistência defensiva para o Palmeiras. Não tem acontecido. Acho que o sistema defensivo, o Jailson, que está jogando de forma inesperada, se você for parar para pensar, ele está jogando pela confiança que ele tinha conseguido desde o ano passado. Enfim, é um jogador que ganhou a confiança da torcida, só que ele tem 2 sombras no banco de reservas, que é o Fernando Praz e o Weverton, que assim, faz com que o torcedor hoje pense, né, seu Jailson, porque ele falhou no gol do São Paulo, apesar do Dracena ter recuado para trás, ele saiu também de uma forma ruim, né, ele não protegeu a bola, enfim, e agora também contra o Ceará. Não acho que ainda é o momento de substituir, mas é um jogador para ficar de olho, até porque ele tem 2 reservas muito bons. Fernando Praz, quando entrou, correspondeu, e o Weverton todo mundo conhece, jogador campeão olímpico pela seleção brasileira. Então acho que assim, não me surpreende o Palmeiras, inclusive, buscar peças para essa zaga, porque destoa da restante da equipe. Acho que os zagueiros, independente de quem tem entrado, tem falhado, falhas individuais. O Antônio Carlos falhou contra o Atlético Mineiro, tentando sair, acabou perdendo a bola. Todos eles ali, em algum momento dessa temporada, já comprometeu. Isso daí não é, obviamente, que o jogador errou uma vez, pô, tem que sair, não. Só que isso tira a confiança do resto da equipe. O Palmeiras está indo bem e tal, aí daqui a pouco você fica, pô, será que a zaga vai dar conta? Então, essas falhas consecutivas, seguidas, tiram um pouco da confiança. E eu concordo com o Ângelo, o Palmeiras, diante de um Ceará que tem a pior defesa do campeonato, o Palmeiras tinha que ter matado o jogo. Depois que fez 2, faz 3, 4, liquida a partida, aí o Roger pode até testar, como fez com o Arthur, enfim, coloca ali o time para rodar e já com a vitória garantida. Agora, foi uma bobeira, acho que são 2 pontos aí que pode fazer muita diferença daqui para frente. Só uma pergunta, você acha que o Weverton fez certo de sair do Atlético para vir para o Palmeiras, para virar 3º goleiro? Eu acho que Você faria isso? Então, eu acho que o salário, acho que ele deve ter tido uma compensação financeira muito interessante para... o jogador quer sempre jogar, né? Agora, assim, eu imaginei que ele... acho que ele imaginava que teria mais chances no Palmeiras, porque praticamente não jogou. Acho que acho que ele jogou 1, 2 jogos que eu me lembro. O Fernando Praz, que tem sido reserva imediato, digamos assim, do Jailson, né? Eu acho que ele se arrependeu no sentido... Só que ele é muito jovem. O Jailson e o Praz têm uma idade avançada. Então, sim, a expectativa é que daqui para frente, com o Jailson e o Praz numa reta final da carreira, ele possa jogar. Apesar de que goleiro, a gente viu aí goleiros na Copa do Mundo jogando até 42, 43 sim, anos, com uma certa facilidade, até porque é uma posição que fisicamente não exige tanto, né? Claro que o reflexo diminui e tudo mais, mas não exige tanto do corpo como um jogador de linha. Então é possível que eles estendam ainda mais a carreira. Mas eu acho que assim, ele deve estar feliz porque está num time grande, que sempre briga por título, diferente do Atlético Paranaense, que briga em meio de tabela no Campeonato Brasileiro, e compensação financeira deve ter tido também, com certeza. Mas acho que para o jogador jogar, acho que é sempre melhor, né? Sem dúvida, é frustrante, né, você ter
terceira opção, né? Deve ser terrível. Você vai para o banco, né? Porque o Palmeiras leva realmente os 2 goleiros, mas deve ser extremamente frustrante. É justamente o que eu fico pensando. Campeão olímpico, aí você era titular. Atlético Paranaense, tudo bem. O fato ele falou, tá brigando ali pelo meio da tabela, ou briga pelo título do Paranaense, sempre ali. Isso. Mas tudo bem, mas você tá sendo visto. Agora no Palmeiras você é visto só no treino ali, treinando com o pessoal. Nada mais que isso. Claro, uma compensação financeira, legal, mas todo mundo quer jogar, né? Então não, você falar, não, eu tô cômodo aqui como terceiro goleiro, um cara que é campeão olímpico, né? Uma medalha histórica pro Brasil. Eu achei meio complicado, mas cada um sabe o que faz na sua vida, né? É verdade. E enquanto o Palmeiras tem opções de sobra para vários setores, o Santos, pelo contrário, né, tá sofrendo a beça com um elenco limitadíssimo. Perdeu em casa para o Internacional por 2-1, né? Achou um golzinho de pênalti bem mandrake num pênalti sofrido pelo Gabriel e convertido por ele próprio. Mais uma derrota do Santos, Angelão. Mais uma derrota, mas eu achei que aquele pênalti também pro Inter, também, do Renato ali, não existiu também. Se você for pegar assim, então acabaria 1-0, né? O jogo pro tirar seus pênaltis, né? Acabaria 1-0 pro Inter. O Santos é aquela gangorra também, tá igual o Corinthians. O pênalti né? do Inter. O pênalti pro Inter. Então, não vejo o pênalti nesse lance. É normal. Jogada normal. É isso que a gente não tem nos critérios dos árbitros brasileiros, né? Às vezes eles deixam passar umas sarrafadas que a gente fala que falta quebrar o adversário e num lance desse ele marca um pênalti. Então não dá para entender. Mas eu acho que o Santos ele é a mesma situação do Corinthians, peca muito pelo elenco, falta muita qualidade ali também. Se bem que o Santos tinha vencido muito bem com 3 gols do Rodrigo, né, foi na penúltima rodada. Contra o Vitória, né? Contra o Vitória, ele fez 3 gols, foi 5-2, né? Fez uma empatou contra o Corinthians, que foi um bom jogo, né? Merecia ter ganhado. Merecia ter ganhado, até por causa do gol do Gabigol embaixo da linha, que ele perdeu também, um gol absurdo. Então, eu acho que você pegar, claro, não posição por posição, mas você olhar numa geral, se marcar, às vezes o elenco do Santos até é um pouco mais forte que o do Corinthians ali. Pelo menos, não estou falando que totalmente ali, mas se você pegar ali, um Gabigol na frente, um Sacha que é um bom jogador, tem o Rodrigo que está arrebentando, esse moleque está arrebentando, entendeu? Eu acho que guardado as devidas proporções ali, dá para se nivelar muito bem esses dois aí, entendeu? E eu acho que é a fase que não está ajudando para as duas equipes. O Santos, eu acho que, cara, você toma um gol, num pênalti que para mim não existiu, dá uma quebrada ali, você dá uma desanimada na galera, ainda conseguiu chegar ao empate, acabou tomando gol no final. Mas eu acho que o Santos tem condição de brigar por muito mais ali pela divisão intermediária na tabela do Brasileiro, não é para estar perto da zona de rebaixamento, o Santos. O elenco deve pena um pouco ali, falta um pouquinho alguma coisa assim, falta, mas não é tanto assim também. Eu acho que o time vai se recuperar. Eu acho que essa parada para a Copa do Mundo agora olha, para falar a verdade para os treinadores, vai ser um momento de glória. Eles poderem agitar muito bem esses times, treinar nesses times, coisa que eles não conseguem muito no final do ano, por causa que, como teve a Copa do Mundo, o campeonato vai começar antes, então teve a pré-temporada, mas não é daquele jeito. Então agora esse mês aqui vai ser bom para eles acertarem as equipes inteiras, eu acho. É verdade. E você, Fator, o que achou de um Santos que vinha realmente evoluindo, né? Ou parecia que vinha evoluindo, o próprio Jair Ventura havia falado sobre isso, mas acabou perdendo em casa contra um adversário, não sei se direto, mas um Inter que acaba de ser promovido da Série B, tem um elenco de razoável para bom, enfim, suas considerações. O Santos deu azar de ter pego um time tão embalado quanto ele. O Santos ganhou de 5-2, fez o clássico contra o Corinthians, deu uma embalada, só que o Inter está muito embalado. Depois que empatou o clássico com o Grêmio, o Inter vem em uma sequência muito boa, o time se ajustou e era possível prever que o Inter pudesse ganhar do Santos na Vila, porque hoje o Santos não bota medo em ninguém. Você tem ali 2 jogadores, acho que o Rodrigo é um jogador diferenciado, você tem o Gabigol que tem um certo oportunismo, mas tem perdido muitas oportunidades, só que você não tem ali no Santos um meio de campo, alguém que possa fazer a diferença. Então, o Santos hoje não é um time que bota medo como colocava o ano passado, o ano atrasado, na Vila, principalmente na Vila. O time vem na Vila como se fosse um campo neutro. Apesar de ontem ter tido pouco mais de 8 mil pessoas, público pelo que a gente está acostumado, excelente na Vila, 8 mil torcedores. Então, assim, não é mais aquele alçapão. O Santos perdeu um pouco essa identidade quando joga em casa. E o Inter se aproveitou muito bem disso. Tem um time muito mais qualificado que o Santos, na minha avaliação. Acho que o time tem muito mais recursos, mais peças em todos os setores. Então, eu acho que para o Santista, eu já disse isso em outros programas, acho que o Santos hoje, infelizmente, é um time que vai brigar para ficar no máximo em meio de tabela. Tentar se manter ali
na primeira divisão. Eu acho que tentar ajustar defensivamente um time para somar um pontinho aqui, um pontinho ali, jogar. Eu acho que o Santos tem que fazer exatamente o que o Inter fez. Primeiro ajustar o time defensivamente e depois aí sair um pouquinho mais. Do jeito que está hoje, o Santos vira uma presa muito fácil para os adversários. Então o Inter veio aqui, apesar de não ser um dos grandes times do campeonato, veio aqui e ganhou, como qualquer outro que venha também venha e pode só ganhar do Santos. Então acho que o Jair vai ter um trabalho muito grande aí durante essa pausa para a Copa do Mundo, porque ele não tem material humano, né? Ele não tem jogadores para... Então ele vai ter que ajustar isso no esquema. Fazer um time um pouco mais defensivo para não sofrer essas derrotas, principalmente em casa. Se é que vai ser o Jair, né? Vamos ver se a diretoria vai ter também paciência para continuar com o Jair. Acho que o pior momento do Santos e do Jair já passaram, né? Acho que os piores momentos já ficaram para trás. Acho que ele deve permanecer aí nesse período durante e pós-Copa do Mundo. Vamos torcer também para que o Santos se restabeleça e volte a brigar lá na parte de cima da tabela. E para finalizar o assunto do Campeonato Brasileiro, o único paulista que venceu, né? O São Paulo venceu o Atlético Paranaense por 1-0 lá no Paraná. Quebra de tabu, né? Primeira vitória do Tricolor lá na Arena da Baixada. Gol de pênalti do Nenê, Angelão. São Paulo tá bem. São Paulo tá bem, mostrou, foi melhor na rodada dos paulistas, né? Dos grandes paulistas. Depois de 18 jogos na Arena da Baixada, né? Eram 13 derrotas e 5 empates, conseguiu essa vitória. São Paulo foi o que eu falei na semana passada, o São Paulo está arrumando um sistema defensivo, é uma equipe que o Diego Aguirre está acertando até pela característica dos uruguaios, né? Que sempre tiveram defesas muito sólidas, não só a seleção, mas principalmente os times uruguaios. É claro, além de dar muita pancada aqui, principalmente antigamente, que eles davam muita pancada, quem é um pouquinho mais antigo vai lembrar disso. Eu acho que o São Paulo se acertou a parte defensiva. É claro, depende muito dos lampejos do Nenê, do Diego Souza e do Everton, é claro, isso aí não tem jeito também, todas as equipes estão nessa situação no futebol brasileiro. Mas acho que o São Paulo isso aí já ganhou aquela confiança que não tinha, que a gente tanto bateu aqui no ano passado e esse ano a gente começou a falar. O São Paulo conquistou a confiança e ele recuperou a confiança que ele tinha perdido. Então esse já é o primeiro passo para você poder reagir, né? Aí você pega um treinador que sabe fazer um trabalho, está fazendo um trabalho bom, acredito um trabalho, pelos números que foram puxados já, está superior ao trabalho do Rogério Ceni, entendeu? Então você consegue levar essa equipe mais para frente. Acho que o São Paulo vai crescer muito ainda na sequência do campeonato. Agora, comparando para a Copa do Mundo também, dá uma aprimorada em algumas outras partes. E o São Paulo não está dentro do normal, eu acho até. Ou acima do que a gente estava até esperando. É verdade. Que lambança fez o jogador do Atlético Paranaense ali, né, Fattori? No lance que originou o pênalti convertido pelo Nenê. Até vou pedir para o Vitinho repetir. Eu não sei o que ele tentou fazer ali, mas foi uma lambança, né, Fattori? Na verdade o Atlético tem aquela característica de sair jogando. O Fernando Diniz exige que o time toque bastante a bola. E aí acho que foi o Lucas Fernandes, não sei se quem é que perdeu a bola do Atlético. E o Camacho acabou fazendo pênalti depois na sequência. Eu acho que o Fernando Diniz... E aquele pênalti também, né? Mas foi, né? O Everton sentiu tem um toque ali, né? Tem um toque. Ele meio que atropelou o Everton, eu acho que acabou sendo pênalti. Só que assim, eu tava assistindo a partida e o São Paulo, tá acontecendo com o São Paulo, aconteceu com o Corinthians no ano passado. Tudo dá certo pro São Paulo. Ele pegou um time limitadíssimo, que é o Atlético Paranaense, que vem tomando gols demais no campeonato. E era um jogo para 0-0, um jogo horrível, ninguém acontecendo nada, daqui a pouco... Me acha um pênalti do nada, o Nenê errou a cobrança, uma péssima batida. Pegou, né? Passou embaixo dele. Se o Nenê tivesse acertado, o goleiro tinha pego, porque ele foi bem pra bola, a bola entrou. Então, assim, o que deu errado pro São Paulo no passado, que a gente falava aqui, chutava, a bola não entrava, a bola batia na trave e saía, dava tudo errado pro São Paulo no passado, quase caiu. Esse ano tá dando tudo certo. São Paulo, mesmo quando não joga bem, ganha o jogo. Então, e essa foi a prova, esse jogo com o Atlético Paranaense foi isso, esse jogo para 0-0. São Paulo achou os 3 pontos numa bobeada do adversário, bem aproveitado, o Neném cobrou o pênalti e acabou fazendo o gol. Foi assim também contra o América Mineiro. O jogo, o América jogando bem melhor, o Neném mete um gol de falta espetacular no ângulo, outro gol de pênalti com um pênalti ridículo que o Matheus Ferraz fez no meio da área. Então, assim, pro São Paulino, óbvio, tem que comemorar. Só que, assim, olhando o time, o desempenho do time... tem muita coisa para se ajustar. São Paulo não tem peça de reposição, principalmente no setor ofensivo. Sai o Marcos Guilherme, não tem quem pôr. São Paulo tá louco pro Brenner voltar lá dos testes com a seleção brasileira. Ele deve ser aproveitado, inclusive amanhã contra o Vitória. É possível que ele seja aproveitado porque não tem jogadores. São Paulo tá tentando ali Paulinho, jogadores da base recém, Shailon, Araruna, porque assim, não tem peça de reposição. A sorte do São Paulo é que os veteranos não estão se machucando. Porque também o Diego Souza e o Nenê, idade muito avançada. Se um dos dois saírem do time,
Não tem quem pôr. Não dá para contar com eles nos 90 minutos também, Exatamente. né? E assim, o Nenê, apesar de os dois estarem mostrando uma vitalidade, não tô aqui gorando, pelo amor de Deus, mas tô dizendo assim, é normal que um jogador com essa idade, jogando de quarta e domingo, sinta alguma coisa. Ou sinta cansaço, desgaste. Se a gente tá falando de jogador de 20 anos poupado, o Lisieiro tá sendo poupado em alguns jogos por problema físico, o Pedrinho no Corinthians não aguenta o jogo inteiro, mas o Diego Souza e o Nenê. Então assim, eles estão sendo usados no limite. Se um deles ali abrir um músculo e ficar 3 meses fora, acabou o São Paulo no campeonato, porque não tem quem pôr. Quem que vai substituir o Nenê nesse time? Não tem. Então, assim, o São Paulo tem que aproveitar essa boa fase aí, pontuar o máximo que puder, se afastar de qualquer risco de rebaixamento ali e depois, durante o campeonato, administrar, porque a fase é muito boa. O embalo tá gigantesco e amanhã tem mais um jogo. Pensando em tudo isso, tem que ganhar a vitória amanhã. É verdade. Só mencionando aqui quem está participando pelo Facebook, o Geraldo Lucas elogiando o programa excelente. Ricardo Trida, nosso ex-colega, seu companheiro de Copa de 2014, Fator, falando sucesso e palpitando que vai ser 4-0 para o Brasil, gols do Fagner, Paulinho, Marquinhos e Cássio. Acho que ele parece... Será que ele é corintiano? Eu tô indo no 3-0, eu acho que ele é um pouco corintiano. Um gol do Cássio, pô, de pênalti ele colocou. Vai ser um gol do Cássio de pênalti. O Gradinho Aquiles dizendo que vai ser 2-1 pro Brasil, que o técnico do Corinthians se chama Osmar Lost, tá perdido. Enfim, essas são as participações de quem está acompanhando o Diário Esportivo pelo Facebook. E vamos encerrar o programa falando um pouquinho de futebol regional, né, Angelão? Como é que foram os desempenhos dos times? Aliás, só o Mauense entrou em campo, né? O Mauá não precisou. Só o Mauense, mas era melhor não ter entrado, né? Acabou perdendo do Primavera por 2-0. Segue na quinta colocação. Acho que faz umas 8 rodadas que o Mauense está na quinta colocação, ele não consegue sair dali, entendeu? E o Mauá acabou não jogando por causa que o Guarujá, adversário, não participou da competição, mas ganhou os 3 pontos, é o vice-líder da competição, atrás do Tararé, que está um ponto à frente. Eu acho que a briga maior, que eu falei na semana passada já, que falando um pouquinho, vai ficar com esse Mauá mesmo, acho que vai ser o nosso representante na segunda fase da competição, ali mais avançado. É claro que a gente torce pelo Mauá sempre ele fazer uma bela campanha para ele se recuperar, poder sair dessa posição. Eu acho que todo mundo que sair da quinta posição, quando chegar no quarto, ele dá uma deslanchadinha ali, eu acho. Parece que é uma praga ali, que ele não sai dali. Mas eu acho que ele consegue, dependendo se ele conseguir sair da posição, dar uma subida melhor. Até pelo trabalho que fez no estádio, para deixar o estádio em ordem para poder disputar a competição, né? Que chegou a ficar interditado, né? Então acho que o Mauense ele tem que batalhar mais ainda, e o Mauá está indo muito bem na competição, uma briga muito equilibrada nesse grupo 5 aí. É verdade, e você, Fator, aqui dá para dizer dos outros times da região, né? São Caetano, Santo André. Santo André voltou a treinar, já tem treinador, como é que tá o Ramalhão? Não tem treinador ainda, a situação, pelo menos que passaram pra gente que ainda não contrataram ninguém, situação complicada pro Santo André, começando aí a chegar, né, Copa Paulista, início em agosto, ainda não tem nada, o Santo André tá confiando muito na base, a base empatou com o São Caetano 1-1, o São Caetano sim, já tem treinador, tem time, se fosse hoje o jogo, o São Caetano estava pronto, né? Aliás, isso mostra que o São Caetano já parte de início como um dos grandes favoritos com a Paulista, porque eu tenho visto uma movimentação no interior também, poucos times que vão para a Copa Paulista já estão num nível, acho que nenhum na verdade, está num nível de preparação que o São Caetano se encontra nesse momento. Então o São Caetano já parte, o São Bernardo também está na mesma situação do Santo André, tentando arrumar dinheiro de alguma forma para se comprometer com os profissionais, então tá difícil. Acho que vai ser uma Copa Paulista mais para cumprir tabela, literalmente, para esses times, Santo André e São Bernardo, pelo menos, do que criar alguma expectativa em cima do resultado da competição. É verdade. Eu acho até que, por causa da questão financeira, que a gente está falando tanto dessa crise que está pegando o futebol brasileiro, acho que os clubes vão fazer o quê? Vão contratar em julho. Você gasta menos com o salário. Você pagar um salário só. Você paga um salário só. Então você contrata em julho, que nem o Santo André, vai pegar a molecadinha está jogando já. Bota mais 2 ou 3 reforços ali naquele grupinho que está jogando junto sempre. Contrata um treinador, dependendo se não apostar no mesmo treinador, não duvido também. Ali na hora, vai ser mais fácil quando. Apesar que não vai ser. Eu não acredito nessa situação, entendeu? O Santo André deu meio que azar, porque o time sub-20 está muito bem. Então tá em terceiro lugar, com boa expectativa de classificar. Ganhou 2 vezes o Santos, por exemplo, que é um dos grandes do sub-20, né? E por estar muito bem, não vai dar para desfalcar o time, né? Porque se tá lá embaixo para não classificar, você pega ali 3, 4 que são bons jogadores, já sobe pro time profissional para desfalcar o Paulista. Agora não dá, né? Classificando o time pro mata-mata, aí vai ter que esperar passar e sendo eliminado. Eu acho que eles estão esperando isso justamente, viu? Eu falei, é questão financeira. Infelizmente está pegando muito, que nem a questão do São Bernardo, que a gente está numa situação crítica financeira. Tem o São Caetano, que o São Caetano tem uma estrutura dele ali, e foi sempre assim. Acho que
Claro, entrava muito mais dinheiro no começo dos anos 2000 ali, quando disputavam Libertadores, disputavam Brasileiro, entendeu? Então, o dinheiro era muito maior do que entra agora. Mas é muito bem organizado o São Caetano, isso aí é fato. Tem às vezes um problema ali, outro aqui, mas normalmente é muito bem estruturado. Mas Santo André, São Bernardo, os clubes vão passar sufoco mesmo. E o dinheiro está faltando muito, não tem jeito, né? É verdade. São Bernardo que deve reiniciar os treinos na segunda-feira que vem, dia 18. Ainda não voltou por uma questão justamente financeira, não tem como arcar com os custos de nada, na verdade, né? O São Bernardo está numa situação bem ruim, conseguiu quitar aí uma parte do salário do mês passado, enfim, as informações a gente traz na edição impressa de amanhã do Diário, mas no geral é mais ou menos isso. E o Santo André acho que teve um grande desfalque, não foi nem dentro de campo, né, Fattori? O Santo André teve um grande desfalque na arquibancada, faleceu, aliás, morreu no fim da semana passada o Marcelo Belotti, né, nosso colega também muitas vezes de cabine, que ele também às vezes participava de algumas web rádios aqui da região, acabou morrendo no fim da semana passada, uma ausência sentida na arquibancada andrense. Nosso companheiro, o Belotti, que fazia um trabalho voluntário ali para o Ramalhonautas e conhecia muito bem a categoria de base, inclusive a cobertura, muito que a gente sabe, inclusive a gente buscava informações com ele, porque ele é um cara que é abnegado, gostava muito do Santo André e da região, mas enfim, do Santo André, ele era da arquibancada do Santo André. Mandar um abraço para os familiares, acho que todas as homenagens foram feitas para ele agora, depois da sua morte. A gente até fala disso, né, que as pessoas acabam sendo homenageadas depois, né? Teve um minuto de silêncio, os jogadores do Sub-20 se abraçaram antes de começar o jogo, né? E no minuto de silêncio para ele no final de semana, ele foi enterrado com a bandeira do Santo André, então... Cantaram o hino, né, durante o sepultamento. Exatamente, então... É uma pena, o Belotti vai fazer muita falta e vai ser difícil. O Santo André, quando a gente vai cobrir os jogos, tem umas personalidades, né? Ele era um desses, né? Você ia pro Bruno Leal, você sabe que você ia encontrá-lo lá, né? Por mais que você não tenha um convívio diário, bate-papo todo dia, mas quando você ia no Bruno Leal, você ia encontrá-lo. E desta vez, a partir de agora, não vai ser mais possível, mas que ele esteja onde ele estiver, que ele esteja bem, né? É verdade. E os Belotes de São Bernardo, São Caetano, Água Santa, Mães, que consigam e sejam reconhecidos por clube, por torcida, enfim, por todo mundo, que realmente não sejam homenagens apenas póstumas, mas também em vida. O reconhecimento acho que é fundamental, certo? Destaques finais do Diário Esportivo de hoje, Angelão? Lamentar também, falando morte, a partida da Maristé Bueno, né? A bailarina, no grande nome do tênis feminino brasileiro, né? Todos os tempos. Infelizmente o Brasil não conseguiu suprir essa lacuna que ela deixou nas quadras, né? Até hoje, não, alguém de nível que consiga brigar, mas também não vamos exigir tanto assim. Uma categoria que ela teve também é um absurdo. E o futebol vai perdendo seus ídolos. O esporte brasileiro vai perdendo seus ídolos, né? Isso é uma coisa que a se lamentar, até porque você não vê a substituição. Então deixar mais isso aí mesmo. Fattori? Não, é isso. Agora, torcedor de Santo André também, a gente soube na sexta-feira que o Ivanzinho, um dos grandes ídolos do Santo André, o camisa 11 daquele time inesquecível de 97, está passando por um problema seríssimo de saúde no interior. Ele está, ela, né, e ele tá acamado. Então quem puder ajudar, a família tem colocado na internet aí os dados deles para poder ajudar. Os próprios jogadores que jogaram com ele, o da Guia, está se mobilizando aí para tentar ajudar. É uma pena, porque ele é um grande cara e aí ele está agora a entregar uma cama e a gente está torcendo para que ele possa... É uma doença que não tem, né, cura, não tem como, mas é o que a família está tentando dar um conforto maior para ele. Infelizmente é mais um jogador de tantos outros que acaba surgindo, brilhando no clube e depois acabam esquecidos, né? E os torcedores, os jogadores que jogaram com ele, estão tentando mudar esse cenário aí e junto com a família tentando dar um conforto para o Ivanzinho. Muita força para ele aí. É verdade, verdade. Muita força aí para o Ivanzinho, muita força para a família do Belotti. O Diário Esportivo fica por aqui. Meu destaque final vai para a Fórmula 1, né? A gente teve a GP do Canadá, a vitória de Sebastian Vettel do começo ao fim. Um GP sem muita graça. Acho que, claro que acidente nunca é o ponto positivo, mas foi ali o acidente no começo entre o Stroll e o... Não sei se foi agora, foi um carro da Toro Rosso, agora não sei se foi o Gasly ou se foi o companheiro dele, mas pô, foi até impressionante, o carro quase virou, enfim.
Um GP muito sem graça, vamos esperar que os próximos sejam melhores, o próximo na França, né? Um GP que ficou fora do calendário por tanto tempo, agora retorna lá em Paul Ricard. Vamos esperar então que seja uma Fórmula 1 um pouco mais animada nesse próximo GP. Semana que vem a gente está de volta falando muito sobre Copa do Mundo, né? O Brasil então estreia, vamos repetir, no domingo contra a Suíça. Vamos trazer tudo sobre a cobertura de Brasil e Suíça. Vamos falar também muito do esporte regional, que não para, né? O Campeonato Paulista da Segunda Divisão não para, por exemplo, e outros torneios de outros esportes também não. Então, semana que vem a gente está de volta com muito mais do esporte da região, do Brasil e do mundo. Continue interagindo conosco pelas redes sociais, nosso Instagram, @esportesdgbc, nosso e-mail diarioesportivo, @dgbc.com.br. Mande sua sugestão de pauta, sua crítica, enfim, interaja mesmo conosco, tá bom? Uma boa semana a todos. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, tchau!